Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, a liturgia dominical desse 19º domingo do tempo comum nos aborda o tema da fé em Jesus Cristo e a importância que a fé em Cristo tem no nosso dia a dia. Após ter multiplicado os pães e com a multiplicação dos pães, Jesus causou um entusiasmo muito grande nos discípulos e nas multidões. O próprio Jesus mandou os discípulos irem à sua frente, na barca, atravessando o mar de Genezaré. Jesus despede as multidões e se retira para rezar. Esse ato de retirar-se para rezar, nós podemos ver que é algo bastante comum em Jesus. Ele tem essa atitude de se retirar para a oração. A barca se engrava em direção a outra margem. E já distante da terra era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. E aqui temos um episódio que é uma belíssima catequese para os cristãos do primeiro século e para os cristãos de todas as gerações, especialmente para nós, cristãos desse tempo, que estamos passando por momentos tão difíceis. O evangelista Mateus, que nos narrou esse texto, tem diante dele uma comunidade, a comunidade cristã, que enfrentava perseguições, desistências. Alguns cristãos estavam passando por aquela fase da tibieza que nós já comentamos em domingos anteriores. O que significa tibieza? É a falta de ardor, a falta de ânimo, uma certa apatia na vida de fé. Influenciada, diríamos assim, numa linguagem mais atual, por um verdadeiro cristianismo light. É a fé que começa a esfriar. Um enfraquecimento na vivência da fé. E o evangelista Mateus, como pastor de uma comunidade e realmente preocupado com aqueles que lhe foram confiados, escreve não tanto para contar a vida de Jesus, mas para apresentar um itinerário para a comunidade de fé que está passando por uma crise e para retomar com essa comunidade o chamado à missão. Porque o tempo de uma crise, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo de uma dificuldade, não é simplesmente um tempo para nós ficarmos num verdadeiro coitadismo, caídos no chão e vivendo de lamúrias. Mas é um período de nós observarmos os desafios que Deus nos dá. E confiando em Deus, vivermos os desafios. Então nós podemos dizer que esse texto é um texto missionário. Vejamos os elementos que o texto do Evangelho nos apresenta, pois eles são muito representativos. Quando fala da barca, a barca sempre foi entendida como a igreja, a comunidade de fé, a comunidade dos cristãos. Uma barca é sinal de esperança, que nos aponta para o futuro, isto é, nos aponta para a outra margem. A barca é meio e não fim. A barca é uma realidade frágil, se entendida apenas como um meio conduzida pelos homens. As margens, o ponto de partida, o ponto de chegada, nós podemos ver como da onde saímos e para onde queremos chegar. A igreja, fundada por Cristo e sobre o alicerce dos apóstolos, é divina
por graça do seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela também é humana. A igreja também é humana, e por uma razão óbvia. O alicerce são os apóstolos, homens, seres humanos frágeis e repletos de dons. Assim, a igreja é essa barca lançada ao mar, o mar do mundo, da vida, levando o anúncio da salvação que é Cristo, transmitindo a segurança para a humanidade. Que segurança é essa? Cristo Jesus. E mostrando o rumo certo para a vida humana. Qual é o rumo certo? Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. O mar, meus irmãos e minhas irmãs, é o mundo ou o próprio viver humano, que segue de uma margem para outra, isto é, daqui para a eternidade. As ondas e o vento contrário podemos ver como as adversidades e as oposições que a vida apresenta. E as consequências das nossas escolhas, sim, e por que não dizer, até de nossos pecados. Pois Jesus, ao andar sobre as ondas, ao andar sobre as águas, demonstra o seu senhorio sobre o mundo e sobre a vida. É a presença do Senhor no mundo e na vida das pessoas. É a presença de Jesus na nossa vida. De outra parte, na própria barca estão quem? Os discípulos, capitaneados por Pedro. Pedro é o capitão da barca. Ele, nesse episódio, representa um papel até independente. Ele conhece aquele mar, pois ali ele pescava. Lá na beira desse mar, ele foi chamado por Jesus. Pedro representa o homem que vai adiante e afunda. Ele fraqueja na fé diante das situações difíceis da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma diferença em querer ir a Jesus sem a barca. Querer ir a Jesus sem a barca. E a diferença qual é? É afundar-se. Uma fé cristã, a fé em Jesus Cristo que abdica da igreja, a comunidade não se sustenta. A fé cristã é na sua essência comunitária, pois Cristo, ao chamar, chama o ser humano para ser igreja, para ser comunidade. E esta comunidade, dentro da barca, vai professar a sua fé, dizendo no fim do texto, como nós ouvimos: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aqui está o grande ensino que o evangelista Mateus quer dar aos cristãos cansados, desanimados, duvidosos e tíbios na fé. Falando, meus irmãos e minhas irmãs, de uma forma muito direta. Meu irmão e minha irmã, talvez tenhas pensado em pular da barca ou até tentar caminhar sobre as águas, confiando somente no teu poder. Tens afundado muito? Ou talvez tu até já tenhas pulado dessa barca, mas hoje tu estás assistindo pela rede social a Santa Missa. Pular da barca, o caminho é o fundo. Mas é preciso dizer como Pedro: Senhor, salva-me. E pular para dentro da barca.
Lembremos, meus irmãos e minhas irmãs, que no dia do nosso batismo, foi perguntado aos nossos pais e padrinhos: quereis batizar esta criança na fé da igreja? Ou se tu foste batizado já adulto, foi te perguntado: tu queres ser batizado na fé da igreja? Querer é um ato da vontade que se realiza pela adesão inteligível e de todo ser. Ser batizado significa ser mergulhado. A fé da igreja, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A fé da igreja, a fé da comunidade, é aceitar esta verdade, é aderir à pessoa de Cristo e a tudo o que Ele ensinou. É renunciar, é deixar de lado tudo aquilo que não é de Jesus Cristo, para ser totalmente de Cristo Jesus. É aderir à vida da comunidade cristã. Certo dia, uma pessoa chegou e disse assim: padre, como é linda essa igreja. Como é linda a Igreja Auxiliadora. E eu disse: de fato, esse prédio é muito bonito. Porém, esse prédio é reflexo da comunidade de fé, das pessoas que aqui acorrem para rezar e celebrar. Como são todos os prédios, templos, igrejas. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos a comunidade linda, a bela comunidade que, como uma barca, singra o mar da vida, que enfrenta ondas, ventos, composta de pecadores e de santos, de pessoas que se esforçam para ser um sinal de Deus no mundo, e isso é graça de Deus. A beleza de uma comunidade cristã, a beleza de uma paróquia, está na vida de fé dos seus participantes. Nunca tentemos ser um cristão avulso ou do jeito que nós queremos, abdicando da comunidade cristã, pois abdicar da vida da comunidade, isso significa trair a fé em Jesus Cristo. A fé cristã sem a comunidade é uma fé atrofiada. As comunidades cristãs, ou seja, as nossas paróquias, vivem suas dificuldades. E como tem dificuldades? Existem discussões, discórdias, pensamentos opostos entre seus participantes, grupos fechados, e nem poderia ser diferente. Por quê? Porque são formadas por pessoas humanas. Mas nós vamos encontrar belíssimos trabalhos de caridade, de inclusão social, de reconciliação, de liturgias bem celebradas, de cuidado com a educação das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, de atendimento aos doentes, de iniciação à vida cristã, de catequese, de partilha do dízimo, fruto da consciência de que somos comunidade e de que acreditamos na missão evangelizadora. Mas não existe comunidade perfeita. Por isso, é preciso renovar a fé e repetir: verdadeiramente, tu és Jesus Cristo, o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Por isso se insiste tanto em que nós precisamos de uma verdadeira conversão pastoral. Uma mudança na forma de agirmos como igreja. Nós somos chamados hoje a promover, para que as comunidades cristãs se tornem cada vez mais centros propulsores do encontro com Cristo. As nossas comunidades precisam se preparar. As portas das igrejas estão se preparando para serem abertas. E nós temos que proporcionar cada vez mais o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs,
distantes da margem, numa travessia sem volta. A barca segue. Nosso destino é a outra margem. E essa outra margem é a eternidade, o céu. Cremos nisso, pois isso Cristo nos ensinou. E o melhor de tudo, Ele nos acompanha. Com Jesus, as tempestades podem virar calmaria. Não permitamos que as ondas e os ventos contrários nos façam afundar. Sejamos comunidade, sejamos igreja, sejamos católicos no sentido pleno do seu significado. Homens e mulheres de verdadeira fé em Jesus Cristo, que remamos com Ele na barca rumo à vida eterna.